Você concorda que teve uma modificação no livro judaico para justificar Israel? Eu já ouvi dizer que, tipo, que antes era que o Messias chegaria, que depois que o Messias chegasse, o povo hebreu iria ter sua terra prometida. Isso é o verdadeiro. Mas teve uma modificação que o Messias só chegaria depois que o povo hebreu estivesse na terra prometida. O livro não foi modificado. A interpretação, que não foi modificada pelos judeus da Europa, ou seja, pelos euro-judeus, mas sim pelos chamados restauracionistas. Um ramo muito específico da cristandade europeia, ou melhor dizendo, daquela parte da cristandade europeia protestante, especialmente forte entre os ingleses esse ramo. Esses restauracionistas, que eram anti-judeus até a medula, Lord Balfour, por exemplo, que emite a Declaração Balfour em 1917, era restauracionista e era anti-judeu doente. Eles criam uma ideia maluca de que os judeus devem, os euro-judeus, os europeus de fé judaica, devem sair da Europa e, aspas, retornar para a Palestina para que o Messias venha. Então eles invertem esta lógica. Uhum. Eles é que invertem esta lógica. O Messias só vai vir depois que vocês Isso, estiverem quando lá. é o contrário. Uhum. A vinda do Messias é que reúne. Então eles invertem. E a Europa, professante do judaísmo, não adota essa bobagem. Só começa a adotar essa bobagem quando começa a haver, não só por Theodor Herzl, mas por outros, e a data limite não é de início 1896, porque em 1896 ele lança a obra seminal O Estado Judeu. E em 1897 ele realiza o primeiro congresso sionista em Basileia e decide que a Palestina é o endereço desta realização colonial sionista. Mas essa ideia não tinha força não, até então. Não, e antes Eles também nem não tinha. compravam essa ideia, né? Achavam um absurdo. Não, entre os alemães, judeus alemães, e os alemães judeus e os da Europa Central de fé judaica, menos de 5% deles adotavam esse entendimento, e ainda assim com reservas. E por que essa ideia fica tão forte e cresce falar, tanto? de onde vem essa força? Porque ela vem de um cenário até extra-judeus. Né? O que Israel o Israel que existe hoje não foi feito só por judeus. Ele foi feito por intervenção de vários países, né? Assinado em acordos, em Inglaterra tratados. Entendeu? Não são só os judeus que fizeram aquilo ali. Essa questão acho que é importante porque ela é um pouco debatida. Tem gente que pega todas as teorias do passado de criminalização das pessoas de fé ou cultura judaica, adapta elas para hoje, etc. E daí cria uma ideia de que os sionistas por si só foram capazes de comprar tudo para resolver a capivara. E não é verdade. Os ingleses é que tinham poder para isso. Então os ingleses tinham poder diplomático, econômico, bélico, político e tinham, claro, já a maior projeção colonial da história naquele momento. Superavam Roma. Em territórios alcançados e submetidos à metrópole londrina, Londres. Então, quando eles resolvem encampar isso, e resolvem emitir a Declaração Balfour em novembro de 17, é que isso se torna possível. Uma coisa muito curiosa é que em setembro de 1922, a Liga das Nações, pressionada, claro, pelos dois grandes impérios coloniais, França e Inglaterra, outorga, rearranja o mundo para essas duas potências e mais algumas, coloniais. Então, o que a Liga das Nações era naquele momento? Era uma confraria de potências coloniais e que legalizam entre elas, os seus impérios coloniais. E para a Palestina especificamente, aprovam um documento que todo mundo conhece hoje em dia como o Mandato da Palestina. O Mandato da Palestina, ele tem um preâmbulo, e esse preâmbulo é escandaloso. Ele diz que o objetivo do Mandato da Palestina é a implementação pela coroa britânica do lar nacional judeu contido na Declaração Balfour. Ou seja, judaizar a Palestina. 1. 2, ele tem depois 28 artigos. Os 11 primeiros, isso é fantástico de ler, desenha como se realizará a limpeza étnica e a substituição da população por deslocamento da originária e a imigração, a importação de uma demografia euro-judaica estrangeira, portanto, para substituir. Os 11 primeiros. Então é o primeiro, digamos assim, documento internacional da história humana que desenha uma limpeza étnica e legaliza ela. É inacreditável isso. Esse mandato entra em vigor no dia 29 de setembro, 29 de setembro de 23.
E o povo palestino tinha acesso a esses documentos? Claro, já contestava esses E documentos. mesmo tendo acesso a esses documentos, eles aceitaram vender Não. propriedades Não. para alguns judeus? Não. Porque essa venda de propriedades aconteceu, não aconteceu? Essa é uma questão fundamental. E, aliás, benza a Deus que Vossa Excelência perguntou, porque eu não ia abordar esse tema. Vamos lá. Quando o mandato entra em vigor, legalmente, legalmente, colonialmente, em 29 de setembro de 1923, e aqui só um adendozinho, em 29 de novembro de 2023, ele fez 100 anos. Uma semana depois, começa o extermínio na faixa de Gaza. Tá? Pode ser coincidência, pode ser uma cabala do Netanyahu, mas é isso. Quando começa o mandato, primeiro, a Palestina tinha 28,7 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, não era uma terra sem povo. O Brasil, neste mesmo ano, não tinha 4 habitantes por quilômetro quadrado. E a China, que vocês visitaram e ficaram maravilhados, mal passava de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, a Palestina, para aquele momento, Pau a pau com a China. era muito habitada. 1. 2. Os palestinos detinham, naquele momento, 95% do território. E os judeus, aproximadamente 5,87. Esse é o número exato. 5,87%. Detalhe, a maior parte deles, palestinos de fé judaica. Aliás, 3%. Palestinos de fé judaica. E uma parte estrangeira que vem durante o Império Otomano, a partir de 1881, 1882, por motivos religiosos, em parte, e em parte fugindo da perseguição dos pogroms na Europa Central e na Europa russa, do Império Russo. Europa Oriental. Certo? 3%. Nós chegamos a 1947. Ano em que a ONU decide pela recomendação da partilha da Palestina por meio da Resolução 181. Vamos para os números. Eles tinham 3%. E chegaram, segundo a ONU, o estudo da ONU, da Comissão Especial para a Palestina, a 5,87%. Em aproximadamente 25 anos de mandato britânico, que era destinado a promover na Palestina a judaização, portanto, ter maioria demográfica judaica, com maioria geográfica dominada por essa maioria demográfica, o que eles fizeram? O que eles conquistaram? Apenas 30% da população da Palestina naquele momento, sob mandato britânico, judaica, mesmo somando os palestinos judeus, judaica, e somente 5,87% do território. Eles não dobraram. E os registros de terra que a ONU traz para o relatório, que recomenda a partilha, dizem quem vendeu para quem. E quem vendeu foram proprietários de terra, latifundiários, designados na época como senhores feudais, libaneses, inclusive uma família banqueira cristã ortodoxa que vendeu a maior parte, sírias, sediadas em Damasco, sediadas em Bagdá e outras sediadas em Amã, hoje capital da atual Jordânia, e no Cairo. Os palestinos praticamente não venderam território. E vamos supor que alguns tivessem vendido. Eles implementaram de 3% para implementaram nesse período aquisição de 2,87% do território. Qual foi a venda? Vamos avançar um pouco. Citar aqui um exemplo bem crasso. Se os palestinos tivessem vendido a Palestina, o que fez eles morarem em campos de refugiados miseráveis da ONU e vivem até hoje? Por que eles saíram com as chaves das suas casas na mão esperando retornar? Por que a ONU emite uma resolução, a 194, de 11 de dezembro de 1948, exatamente a data que em Paris era aprovado o texto final da Convenção para o Genocídio? Só entra em vigor 2 anos depois, claro. Por que eles têm o direito de retorno se eles venderam? Quando você vende uma terra aqui e recebe o dinheiro e o cara é titulado, você tem o direito de retorno? Claro que não. Então esse mito é absolutamente desmontado por fatos e dados concretos. A ONU nunca engoliu essa bobagem. A venda nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E desde então a luta ela começa. Nunca aconteceu. E outra coisa, por que eles promoveram a limpeza étnica se eles tinham comprado as terras? Por que eles promoveram a Nakba? Por que eles promovem uma guerra contra o povo palestino e tomam 78% do território da Palestina histórica e dos 78% expulsam 88% da população originária, a maior limpeza étnica da história? Por que eles promovem depois a guerra de 67 e tomam o restante? Eu pergunto,
Quem está vendendo a sua terra em Gaza? Quem está vendendo a sua terra na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental? Quem sabe daqui a 50 anos eles vão dizer que eles compraram Gaza? Quem sabe eles vão dizer que compraram a esplanada das mesquitas? Quem sabe eles vão dizer que compraram toda a cidade palestina cristã de Taiba, onde está talvez a mais antiga cerveja do mundo ainda produzida? Majoritariamente cristã, diga-se de passagem. Mas esses são acordos que são assinados internacionalmente. Vou voltar aqui no dias de hoje. Esse cessar-fogo com o acordo que teve ali é um tratado internacional também, onde vários países intervêm, participam. Não é feito entre duas partes equalitárias ali, que são os principais interessados. Eu vi, por exemplo, o Putin pronunciando em que o tratado tem que ser cumprido, vamos pensar, os alimentos, os mantimentos têm que chegar lá da forma devida. Porque outros países ou países com relevância e possíveis parceiros, né, eu digo porque, por exemplo, Palestina e Irã, né, eles têm uma sinergia ali, eles são aliados teoricamente, não entram mais mais ativamente na participação para cobrar essas ações, já que, vamos entender, Gaza, Palestina não tem condição física ou poder para cobrar isso. Por que todo mundo se cala nesse momento? Quem poderia cobrar isso hoje? O direito internacional. Nós queremos a implementação do direito internacional. Um órgão desse, talvez. Sim. A ONU não tem exército. A ONU não é uma força capaz de coagir e impor soluções do direito. Quem pode fazer isso? As nações. Seria a OTAN. A OTAN é estadunidense. Então, o que nós normalmente não temos coragem de discutir é quem vai parar os Estados Unidos. A Alemanha nazista foi parada, até onde eu sei, belicamente. Não foi com flores. A Itália fascista, a mesma coisa. O Vietnã se libertou dos franceses e depois dos ingleses, dos norte-americanos, estadunidenses, melhor dizendo, também numa luta de libertação nacional. A China, que vocês visitaram, e seguramente vocês viram coisas lá, eles têm orgulho da grande luta nacional deles de libertação. Eles até hoje falam do século da vergonha, ou dos 200 anos de vergonha, dos 2 séculos de vergonha. Da humilhação. E tudo isso foi imposto pelo colonialismo britânico, o colonialismo francês, o japonês, que é pouco citado. Os crimes cometidos na Manchúria, na cidade de Nanquim, tem um filme, inclusive. Unidade 971. Que conta coisas horripilantes. Então, e aí sempre fica a pergunta, que você não fez, mas eu suponho que vai fazer. E o mundo árabe? É o próximo. E o mundo muçulmano? Bom, vamos para o mundo árabe. O Líbano destruído. Uhum. O Iraque destruído. A Síria destruída. A Líbia destruída. O Iêmen destruído. Vamos pegar agora os clientes. Aliás, o Sudão destruído. Vamos pegar os clientes agora, que integram o sistema ocidental, tanto ou até mais do que Israel. A Arábia Saudita é aliado dos Estados Unidos. O Catar, aliado dos Estados Unidos. A Arábia e o Catar não são aliados diretos, são? Não, tem base estadunidense. A maior base estadunidense no Oriente Médio está no Catar, da Al Jazeera, que provavelmente, portanto, abasteceu Israel de armas e munições e sistemas para o extermínio em Gaza mais do que qualquer outra base militar no mundo. E a Al Jazeera fica papagaiando que nos apoia. Uhum. Né? Os Emirados Árabes Unidos hoje são uma Israel árabe, mais Israel do que Israel. O Kuwait. Então, são países em que as elites são associadas ao sistema ocidental, se beneficiam dele e ajudam a mantê-lo com sua riqueza petrolífera. Seja em dinheiro, para manter o petrodólar existindo, seja com o próprio petróleo, para permitir que a máquina de guerra estadunidense funcione. Ou o petróleo está sendo cavado nos Estados Unidos para abastecer a máquina de guerra que está no Golfo Pérsico? Claro que não. É desses caras. Aí vem uma outra pergunta. E o mundo muçulmano, para daí poder envolver a Turquia? A Turquia é a OTAN. A Turquia reconheceu Israel em março de 1949, antes 2 meses que a ONU ter reconhecido Israel e admitido como Estado-membro em 11 de maio de 49, por meio da resolução 273/3. E sabe o que tinha essa resolução? 2 cláusulas condicionantes. A primeira, implementar a resolução 181 de partilha, portanto, recuar territorialmente a pelo menos, restaurar pelo menos 42,9% do território aos palestinos, previsto, ainda que injustamente, nesses termos menores, né? Para a Palestina, e implementar a principal resolução para a Palestina, que é a 194, quer dizer, permitir o retorno dos refugiados e seus descendentes. O retorno dos refugiados significa restaurar a demografia da Palestina histórica. Significa eliminar a prática
da ANAC, que levou a ANAC para a limpeza étnica. Israel aceitou essas duas cláusulas condicionantes para ser Estado-membro. E não acatou até hoje. É o único Estado na ONU ilegalmente posto porque não acatou as duas cláusulas condicionantes. E veja, a Turquia admite relações com Israel, reconhece Israel sem exigir essas duas condições antes de a ONU admitir. E a Turquia é a OTAN desde 55. A OTAN só reconhece, a Turquia mas só tem reconhece... uma pressão interna da população turca. Hoje sim. Hoje sim, majoritário. Eu conversei com alguns não, esmagadora. turcos lá e assim, era unanimidade. Não, é esmagadora. Assim, é esmagadora. É como se Israel fosse persona não grata. Persona não grata. É esmagadora. Na própria população árabe. Também desses países que eu citei antes. Tá. E a Turquia só reconhece os direitos nacionais palestinos em 1974. Porque neste ano, a ONU, por resolução, admite a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, como único legítimo representante do povo palestino e admite a OLP como organização internacional observadora na ONU. Então, admite os direitos nacionais palestinos e a OLP como representante. E daí sim a Turquia acata este entendimento da comunidade internacional expresso pela ONU e aí passa a manter relações com a OLP e pela primeira vez reconhece os direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino. O mundo islâmico é isso. O Irã, até 1979, em virtude do golpe de 1953 que derruba o governo constitucional liberal, diga-se de passagem, mas nacionalista de Mohammad Mossadegh na Operação Ajax, de agosto de 53, instaura no poder, com poderes absolutos, a família do Shah Reza Pahlavi. A família do Shah Reza Pahlavi se torna o guardião para os Estados Unidos e para os ingleses, a esta altura mais para os Estados Unidos, porque a Operação Ajax só acontece porque a CIA participa. Os ingleses não tinham mais esse poder. E aí o governo do Shah Reza Pahlavi vira o guardião estadunidense no Oriente Médio. Quando que isso muda? Quando acontece a Revolução de 78 e 79, que muda o regime e rompe com o colonialismo e renacionaliza o petróleo iraniano sob a liderança do Ayatollah Khomeini. O que acontece em 79? Uma figura chamada Jimmy Carter, um produtor de amendoim e pastor, e que se torna um campeão dos direitos humanos posteriormente, mas quando presidente ele inaugura a doutrina Carter, que até hoje está em vigor, e ela é que é implementada na prática pelo Donald Trump. Israel sai do patamar que tinha antes e passa a ser um parceiro estratégico dos Estados Unidos, em 79, devido à perda do Irã. Passa a ser a base ali dentro do Oriente Médio ali. Como aliado estratégico, não que não fosse antes. E muda essa balança e declara que o petróleo do Oriente Médio é uma riqueza estratégica para os interesses nacionais estadunidenses. Portanto, estende territorialmente e estende soberania estadunidense ao petróleo da região. Isso tudo normalmente não é adequadamente debatido. Para compreender, por exemplo, a agressão atual ao Irã, a um Estado soberano e assassinar o seu líder, é como se hoje nós do Brasil não gostamos do Donald Trump e quando ele sobretaxa os nossos produtos na nossa relação comercial com eles, determinássemos que nossas forças bombardeassem a Casa Branca e eliminassem, neutralizassem, como gostam de dizer, o Donald Trump. Ele com todos os documentos aí da farofada do Epstein. Todo esse esquema de pedofilia o Brasil destruiria junto para facilitar. Você falou quem vai parar os Estados Unidos, mas é quem vai parar os Estados Unidos ou quem vai parar Israel? Estados Unidos. Não sei se você viu uma postagem do Irã, onde ele fala que o Trump era um fantoche de Netanyahu. É um discurso conveniente. Conveniente? É um discurso conveniente. Olha só. Eu vou dar a minha visão. O PIB é dos Estados Unidos. A indústria bélica é dos Estados Unidos. 80% do armamento e das munições utilizadas por Israel para dizimar o coitadinho do povo palestino em Gaza são estadunidenses. Todo o sistema antiaéreo, de fato, que funciona hoje é estadunidense. Na chamada Guerra dos 12 Dias, em meados do ano passado, se os Estados Unidos não intervêm, Israel teria acabado. O que pode se falar é do lobby sionista nos Estados Unidos. Qual que é o poder desse que tem lobby? Interferência. Mas esse lobby sozinho não funcionaria. Ele precisa de interesses estratégicos dos Estados Unidos, mesmo que a sua elite seja dividida quanto a esses interesses, mas tem que ter uma parte da elite do Estado profundo estadunidense com essa estratégia e aplicá-la no território. Veja, agora, mesmo com os Estados Unidos atuando, o Irã, que não tem apoio de outros países, a indústria bélica é sua. Os equipamentos, armamentos e munições são exclusivamente iranianos. Ou seja, se os Estados Unidos não intervêm com seus porta-aviões, etc.,
Israel não suportaria uma guerra com o Irã de 30 dias. E daí, aí o mundo árabe. Então vamos lá. Se o mundo árabe estivesse unido hoje, Arábia Saudita, Egito, mais a Turquia e mais o Irã, os próprios Estados Unidos não teriam essa facilidade que eles têm. Se só o Irã está dando esse baile, imagine com esses. Só que daí, a pergunta seguinte seria qual? Mas por que não se unem? Primeiro, porque os interesses são conflitantes. Segundo, porque não tem como fazer essa aliança. O Irã está sendo capaz de responder porque o seu armamento não pode ser desativado pelos Estados Unidos à distância. O da Arábia Saudita é todo estadunidense. Existe um negócio que chama-se número-código. Não confundir com o número-fonte, ou código-fonte. Que teve essa discussão aqui na urna eletrônica. Então, esse código, esse número-código... Ele consegue desativar todas as armas. Porque o armamento é estadunidense. Então, todo o sistema eletrônico e todo o sistema de guia satelital é estadunidense. E a inteligência artificial, que tem alguns são guiados só por chips. Certo? Então, os chips, a informação é armazenada naquele equipamento bélico, naquele momento, e toda aquela informação vai guiar aquele armamento naquele momento. Para que não possa ser interceptada a informação satelital, ou por guerra eletrônica interromper. Então, Rússia, Estados Unidos e China já têm esta possibilidade. Só que, é claro, eu preciso reunir toda a informação neste momento, naquele chip, e implantar e disparar aquele obus, aquele míssil, ou aquele drone, ou aquele plano de voo daquele caça. Ele não vai ser mais guiado por satélite, mas por uma informação. E tudo isso estadunidense pode ser desativado com um apertar de botão. Então, se a Arábia Saudita quiser guerrear por seus interesses nacionais ou para defender o povo palestino hoje, o míssil estadunidense sai de Riad e volta e cai em Riad. A mesma coisa, por exemplo, para grande parte do armamento turco, embora a Turquia tenha hoje uma indústria bélica muito fantástica, mas que ainda não dá conta, por exemplo, de blindar o seu espaço aéreo. Então, hoje, um país só é soberano se ele blindar o seu espaço aéreo. E ter capacidade dissuasiva de atacar o espaço aéreo do outro. E o Irã tem essas duas capacidades, mas não contra uma potência, ou uma superpotência, ou uma hiperpotência, como os Estados Unidos, e sozinho. Se destruir o Irã, destrói o BRICS? Não necessariamente. Não. Embora isso esteja em construção. Né, não é? O Irã é essencial dentro do Sim. BRICS. Por isso que Será que a Rússia, a China não vai se posicionar? Diplomaticamente se posicionaram, mas tem que se posicionar belicamente. Exato. Mas é que o BRICS não entra nessa jogada, não é a mesma realidade. A gente está falando de um composto econômico e o outro é uma ação realmente efetiva, física, bélica. Um é um acordo comercial, por exemplo, pode ter retaliado. Eu não vejo como o BRICS possa intervir num conflito bélico. Tem que ter capacidade e vontade. É um aliado, mas você entende? É mais um aliado comercial. No caso financeiro, é um aliado financeiro. Um dos motivos dos Estados Unidos também de atacar o Irã é a destruição do BRICS. Eu sei disso. Né? Então, assim, ele quer. O BRICS incomoda os Estados Unidos. Mas você entende que não dá pra você virar e falar assim. Quem tá sendo atacado não é o Irã, o BRICS tá sendo atacado. Claro. O BRICS tá sendo atacado. Eu entendo, mas outra coisa é você falar isso numa escala mundial de conflito. Mas é uma escala mundial de conflito. Não, de interesses. Conflito é outra coisa. A grande questão os interesses nacionais estratégicos de longo prazo da China combinam com um confronto bélico com os Estados Unidos? Nesse momento, não. Nesse momento, você entende a diferença? Isso. Interesses a Rússia, mesmo que ela não tivesse envolvida no pântano ucraniano, que, aliás, foi criado para justamente atolar, ou pretendia atolar a Rússia, só que a Rússia se preparou muito antes, começa a se preparar em 2014, até antes, mas a partir de 2014 especialmente, e ela toma a iniciativa. A Rússia toma a iniciativa. Por que eu interpreto dessa maneira o caso russo? Porque a economia russa cresceu em todos os anos desde o início da confusão. Mesmo na guerra. Se ela tivesse atolada... mas aí tem outros arranjos. Claro, os outros arranjos também são de combinação. Não tem aquele negócio que combinou com os russos? Hoje você pode dizer combinou com os chineses. Muita coisa tem que combinar com os chineses hoje. Bom, então assim, é uma guerra não só contra o Irã e contra o Irã BRICS. Essa é uma guerra contra toda a região e todos aqueles que aderiram ao BRICS. É uma guerra indireta contra a Arábia Saudita, que aderiu aos BRICS também. É uma guerra indireta contra o Egito, que não só aderiu ao BRICS, como está comprando o sistema S de defesa antiaérea russo. Assim como, aliás, os turcos também estão comprando o S-500. E o Irã fez um acordo militar com a Rússia, finalizou ele finalmente, para adquirir sistemas modernos russos. A grande questão talvez seja hoje, os Estados Unidos conseguem dominar o Irã ao ponto de o Irã desaparecer integralmente os seus interesses nacionais, a sua elite e tudo que ele conseguiu nesse tempo todo, ou vai promover uma destruição agora, etc. A grande questão é, os Estados Unidos conseguirão fazer o que eles estão fazendo por quanto tempo? Então, eu tenho uma outra dúvida, Wally. Por exemplo, o que acontece ali de forma com o Irã hoje, né?
As bombas, eu sei que eles têm uma frota marítima que consegue se aproximar de quase todo lugar do mundo, mas a base central de ataque deles é Israel, dos Estados Unidos contra o Irã. Se o Irã, entendendo assim, então só sabe aquela imaginação de... Se os Estados Unidos são realmente o inimigo do resto do mundo, a gente talvez não entendesse isso, ou talvez não entenda até hoje. Mas os grandes players, as pessoas que jogam lá dentro desse cenário, sabem quem são o verdadeiro inimigo, não sabem? Ah, perfeito. Eles sabem. Não era o momento, por exemplo, agora, de talvez, mesmo que invisivelmente, a galera juntar com o Irã e falar assim, vai ali e vamos minar Israel, vamos tirar esse Israel daqui e, de certa forma, mexer o tabuleiro para que todo mundo do lado de cá ficasse protegido? Eu acredito que isso vai acontecer, mas não dessa maneira mais tranquila. Você entende? A hora do Irã virar e falar assim, espera aí, você jogou uma bomba aqui? Eu tenho essas bombas também. Não que eu queira, a guerra pra mim, eu já falei diversas vezes, sabe? É entendendo o cenário, porque a guerra pra mim, nos dias de hoje, onde você tem N possibilidades, a guerra é a coisa mais ridícula que existe, né? Qualquer forma de agressão que seja. A guerra deflagrada é uma coisa, a capacidade de guerrear é outra coisa. Então, se o Brasil, por exemplo, quer ter certeza absoluta de que não será atacado pelos Estados Unidos, ele tem que ter, primeiro... Uma bomba atômica. Poderia ser. Ele tem que ter capacidade de se defender e capacidade de atacar na mesma proporção. Dissuasão é isso. Então, se os Estados Unidos ameaçam o Brasil por causa do nosso petróleo, por causa das nossas terras raras, por causa do nosso programa nuclear, etc., nós temos que ter capacidade de nos defender. Esse é o princípio básico. E você não se defende se você não tiver capacidade de atacar quem te ataca. Por que atacar quem te ataca? Porque é a indústria bélica dele que está lá que está permitindo que ele te ataque. É a infraestrutura energética que está lá que permite que abasteça. É o centro de pesquisa que está lá que permite que se desenvolva o armamento que te ataca. Razão pela qual o Irã hoje, ao atacar as bases estadunidenses, saiu uma nota ridícula da Arábia Saudita, dizendo da covardia do ataque com mísseis iranianos a Riad, atacou uma base estadunidense. Portanto, a soberania saudita que está relativizada pelos Estados Unidos, não pelo Irã. O Catar, por exemplo, serve de base, já que você falou que Israel é uma base. Israel é uma base, sim. Mas o Catar é uma base. Os Emirados Árabes Unidos são uma base. O Kuwait é uma base. E tem bases estadunidenses dentro da Síria e dentro do Iraque, porque são países ocupados pelos Estados Unidos hoje. E tem uma base militar estadunidense no Egito também, infelizmente. Mas que não está sendo utilizado para essas coisas porque é outra situação ali, né? Então, além disso, claro, o deslocamento das tropas estadunidenses. Um porta-aviões estadunidense, acompanhado pelos barcos que o acompanham, Fragata e tudo mais, né? É uma força bélica superior a de muitos países. Imagine um porta-aviões com 100 caças. Nós estamos agora com os suecos para o Gripen, nós vamos ter 20, 30 caças até 2030, eu acho. E eles têm um porta-aviões com 100, 120, 130. Então isso conta. Isso conta. Bom, nós vamos entrar em guerra então, o Brasil contra os Estados Unidos? Não. Até porque é preciso também colocar uma coisa na cabeça. Ninguém quer guerra. O único ator hoje que quer guerra e implementa a guerra são os Estados Unidos. Porque a pergunta é, onde é que a China está guerreando? Onde é que o Irã está guerreando? Onde é que o Brasil está guerreando? Onde é que o Vietnã está guerreando? Onde é que o Japão, que teve pendores imperiais e fez barbaridades, está guerreando? Onde é que a Indonésia está guerreando? As Filipinas, o Congo, a África do Sul, o Egito, a Argélia. Aonde esse povo está guerreando? A Rússia é a única que está com esse pântano na Ucrânia. Só. Não existe nenhum país BRICS, e vamos citar os BRICS então. Onde é que está a Etiópia guerreando? Onde é que está a Índia guerreando? O Paquistão nuclear, fora a confusão agora com o Talibã, inventado pelos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos é que estão guerreando em todo lugar. Mas muitos estão se preparando para a guerra, né? Estão se preparando porque os Estados Unidos extraterritorializaram o seu direito de intervenção e aplicando as diversas doutrinas suas e para o Oriente Médio a Carter, eles extraterritorializaram o seu direito de intervir e a sua própria legislação. Por exemplo, eles estão substituindo o direito internacional em Gaza pelo Conselho de Paz, que foi inventado na Casa Branca, sob aspas, legislação eventualmente estadunidense. Então, vamos lá. Para completar o raciocínio. Os Estados Unidos têm base em todos os lugares do mundo. E estão em vários territórios do mundo. Quase 200 bases espalhadas. Isso. Eu perguntaria, nós não podemos ter base dentro dos Estados Unidos? Nós não podemos ter uma base no México e eventualmente ajudar o México a recuperar território roubado pelos Estados Unidos? Sim ou não? Claro que não. Então veja,
Se a resposta para nós é claro que não, por que a resposta para eles não seria claro que não? A anomalia são os Estados Unidos, não o povo estadunidense. Tem um discurso de liberdade, né? Que eles lutam pela liberdade. Esse que é o problema. Tem toda uma propaganda que engana as pessoas, que as pessoas acreditam que eles estão lutando pela liberdade. Então vamos lá. Os guardiões do planeta. A Venezuela. A Venezuela, depois que o discurso, o papo furado de liberdade deles caiu por terra, o que o Trump inventou? Inventou que um punhado de gente com barcos pesqueiros estava inundando os Estados Unidos de cocaína e de outras porcarias. Tá certo. A ONU emite relatórios e os Estados Unidos emitem relatórios que de toda a cocaína do mundo, 1% dela passa ou transita. Passa ou tem origem, enfim, na Venezuela. 1%. Os outros 99%, que provavelmente deve ter, portanto, 99% dos barcos pesqueiros do mundo transportando a cocaína, não sofreram ataques cibernéticos ou de mísseis nesses barcos. Certo? Uhum. Pois muito bem. Foram lá sequestrar o Maduro, extraterritorializaram o seu direito de matar e de sequestrar e levaram ele para os Estados Unidos. E está lá a vice-presidenta dele como presidente. Misteriosamente acabou o problema dos barcos. Porque resolveu o problema do petróleo. Mas ele deixou claro que era o petróleo. Sim. O petróleo é meu. Mas quando, claro isso. mas quando começou com a história dos barcos. Sim. Para que a história dos barcos? Para bloquear maritimamente a Venezuela. Como é que eles destruíram o Iraque e depois a Líbia? Impondo bloqueio aéreo e bloqueio marítimo. E eles impuseram um semi-bloqueio aéreo também à Venezuela. Então os Estados Unidos hoje promovem esse tipo de coisa. Isso coloca em risco o mundo todo. Sim, e pensando em agravar essa situação, porque se é realmente o jogo, é o petróleo, se não me engano, tem um estreito onde, sei lá, 20% do petróleo do mundo passa por esse estreito. Hormuz. E ele foi fechado agora, não foi? Depois desse conflito. Não há possibilidade de mantê-lo fechado por longo prazo. Esse é o problema. E se ele ficar fechado, ele deixa de abastecer a Índia e deixa de abastecer a China, outros etc. lugares. Uhum. Ferra todo mundo, não ferra Você só. precisa ter força bélica gigantesca para fechar. Afundar tudo, etc. Quem que poderia fechar o Estreito de Hormuz? Uma força combinada de Rússia e China fecha. Isso fecha. Nenhum outro ator tem essa capacidade. Além dos Estados Unidos e esses dois atores que eu citei. Então, o Estreito de Hormuz pode ser dinamitado, pode ser tornado perigoso por um curto período? Pode. Pode aumentar o preço do petróleo por um período e castigar a economia chinesa, por exemplo? Pode. Isso pode ser vantajoso para os Estados Unidos nessa guerra de prejudicar a economias, dentre elas a chinesa? Pode. Inclusive, agora ele não tem tanta dependência desse petróleo porque está pegando o petróleo venezuelano, né? Sim, que é pesado. É isso que eu falo. 70% do processamento do petróleo, da capacidade de processamento petrolífera dos Estados Unidos é de petróleo pesado. Portanto, eles se beneficiam disso roubando o petróleo venezuelano, sequestrando. Ou seja, causar esse problema no Estreito de Hormuz pode impactar muito mais China, Índia, outros países do que os Estados Unidos, que aqui agora ele já conseguiu ter essa independência de petróleo, que ele resolve esse problema na Venezuela. Os Estados Unidos têm o seu petróleo, tem o petróleo da Arábia Saudita, tem petróleos que não passam pelo Estreito de Hormuz. E tem aqueles que passam pelo Estreito de Hormuz. E eles podem, da noite pro dia, comprar petróleo no mercado internacional, petróleo russo. Eles não estão nem aí para isso. Não estão nem aí para a Europa. A Europa que se dane para eles. E muitos não falam também, mas uma parada que pega na Venezuela não é só petróleo. Ali tem várias minas de ouro ali, terras né? raras, muito ouro, prata. muito ouro. Sim. Vários garimpos ali. E esse ouro vai todo para os Estados Unidos agora. Recursos aquíferos. Também. Muitos recursos. Recursos florestais, portanto biológicos.